deu para essa manhã. Eu ia trazer uma palavra que eu preguei na semana passada à tarde, mas à noite, aliás, Deus mandou mudar, amém? Provérbios 10:22, quem encontrou, diga amém. Amém? Está escrito assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de toda bondade, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, conceda ao pregador graça e sabedoria para ministrar da parte do Senhor nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. É a minha oração, é a minha gratidão. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, meu Deus. Por isso eu te peço, Senhor, esteja à frente na direção dessa ministração, edifica esta mensagem no nosso coração, que o diabo, Senhor, que rouba a semente que o Senhor semeia, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Mas vamos falar aqui sobre a bênção do Senhor. Amém? A bênção do Senhor, a palavra bênção no hebraico escreve-se bará, que ela é uma palavra derivada de baraqué e baraquesh. Significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer. O significado da palavra bênção no hebraico significa, amém? Ajoelhar, interessante, né? Abençoar, exaltar, agradecer. No grego, a palavra bênção é eulogia, que vem de elogio, e tem um significado apresenta sentido de concessão de alguma coisa material, amém? Concessão, receber alguma coisa material, do grego para o português, é você receber alguma coisa material, amém? Supõe, você ganha uma casa, uma bênção, ganha um carro, uma bênção. Concessão de um bem material seria a tradução do grego para, também do hebraico também, concessão de uma bênção, algo material para a nossa vida. Mas quando a gente fala da bênção do Senhor, eu prego tanto, acho que eu sou um pastor que prego tanto a repreensão, demonstrando Deus como um pai que ama, mas um pai que corrige também. Mas nessa manhã eu queria falar sobre a bênção do Senhor. Deus tem uma bênção para nos dar. A Bíblia diz, irmãos, que a bênção dele, ela enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela não vem acompanhada de sofrimento, de dor, de angústia. Quando você traz a tradução da expressão a bênção do Senhor enriquece, eu queria que você não pensasse em dinheiro, nem em bens materiais. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, a riqueza material, ela é acompanhada de dor, de sofrimento, de preocupações, de pecados, não é isso? O texto lá de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz assim, 1 Timóteo 6 e 9, a Bíblia diz: porque os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas consubciências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e na ruína. Então, muitas das vezes a riqueza material, a riqueza desse mundo, amém? Ela submerge, ela mergulha o homem, ela afunda o homem na perdição, na ruína, ela prepara laço, armadilha de Satanás. Não é o que diz o texto? Porque os que querem ser ricos caem em laço, armadilha do diabo, e em muitas consubciências, paixões loucas, nocivas, algo que faz mal, e submerge, e mergulha o homem na perdição e na ruína. Irmãos, muitas das vezes a riqueza material, ela arruína a vida do ser humano. Ela arruína a vida do ser humano. Quando a gente fala de riqueza, irmãos, muitas pessoas falam: eu quero ser rico, eu queria ter muito dinheiro. Irmãos, você já meditou que muitos artistas, como Michael Jackson, vou falar do mais conhecido aqui, que é o Michael Jackson, eles tinham muito dinheiro, muita fama, e eram pessoas
infelizes, e eles não tinham, irmãos, felicidade, por que se drogam? Se você faz uma análise da maior parte de artista, cantor, ator, de rock, a maioria, eles necessitam do uso da cocaína, da heroína, da maconha, da bebida alcoólica, para preencher algo na vida deles. Você já observou isso? O Michael Jackson morreu praticamente uma overdose de droga. Alguém fala, pastor, era remédio que ele tomava. Mas espera aí, por que ele tomava? Porque ele não dormia. Mas por que ele não dormia? Porque tinha depressão? Porque tinha algumas síndromes? Apesar de toda a riqueza, fortuna que ele tinha, irmãos, ele era um homem infeliz, como muitos que se suicidam, né? Eu não sei se alguém conhece uma banda de rock que foi muito famosa na década de 90, chamada Nirvana. Foi uma dos maiores, fez um sucesso muito grande na década de 90, e o seu vocalista, chamado Kurt Cobain, ele suicidou, irmãos, de tanto uso de heroína. Ele praticamente se suicidou com o uso muito grande de heroína, ele se suicidou. Eu pergunto, irmãos, essas pessoas que têm tanto dinheiro, tem praticamente, às vezes, aparentemente o dinheiro ele compra tudo, não compra? Não, dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra o amor das pessoas. O dinheiro até pode comprar a companhia de alguém, mas comprar o amor da pessoa é impossível, irmãos, comprar o amor. Dinheiro não compra Deus. E aquele homem, irmãos, era muito famoso. Quando ele morreu, se você pesquisar na internet, você vai ler lá, pesquisa lá, Nirvana, banda de rock, pesquisa sobre o vocalista, você vai ver a morte trágica e triste que ele teve. Era um homem que tinha muito dinheiro, ele estava no auge da sua fama, mas, irmãos, morreu de suicídio. E eu pergunto, irmãos, essas pessoas que têm tanto dinheiro, tantos bens materiais, o porquê de serem, na sua maioria, pessoas tão infelizes, tão vazias, tão carentes, pessoas que não conseguem sustentar um casamento, porque esses homens normalmente famosos já tiveram 2, 3, 4, 5 esposas, tem 6, 7 filhos, uma com cada mulher. Por quê? Pessoas infelizes, pessoas que não conseguiram se realizar na vida, irmãos, e às vezes procuram no álcool, na bebida, na droga, na fama, uma forma de preencher o vazio da sua alma. Eles têm dinheiro, materialmente falando, até são ricos, mas espiritualmente, porque uma coisa é riqueza material, dinheiro, bens, posses materiais, isso é riqueza material, riqueza que é dessa terra, e quando o homem morre, ele não leva absolutamente nada, não leva nem um centavo, leva nada. Se hoje o homem mais rico de Piuí morrer, irmãos, vai ser enterrado só o corpo dele lá, a roupa que colocaram, o dinheiro vai ficar aqui, e amanhã de manhã, com certeza, os filhos, noras, esposa, vai lá para sacar o dinheiro e ficar para eles. Por quê? Porque o dinheiro que aquele homem mais rico de Piuí conquistou, um exemplo, conquistou aqui para essa terra. Ao morrer, aquele dinheiro, aquela fortuna foi tirada dele. Apesar do esforço, do trabalho que ele teve para juntar aquela riqueza, na sua morte, toda a sua riqueza é tirada dele. E assim sucede com todos. Porque, irmãos, dessa terra nós não vamos levar nada. A Bíblia diz, 1 Timóteo 6 e 7, porque nada trouxemos para este mundo, e nada vamos levar desse mundo. Quando você nasce, amém? Quando você vem ao mundo, você nasce, você não traz nada, nem roupa, E quando você morre, você não vai levar nada, só vai levar a roupa do corpo, porque alguém vai te colocar. Mesmo assim, a roupa do corpo vai ficar lá no cemitério, apodrecendo com os restos mortais, o resto do nosso corpo. O que é que esse texto aqui, irmãos, está nos mostrando, irmãos? Da riqueza espiritual. Quando diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Estou falando aqui de uma riqueza espiritual. Qual é a maior riqueza espiritual, irmãos? Vou dar um exemplo. A riqueza humana, a morte nos separa dela. Se você tem um carro e morre, a morte te toma o seu carro. Se você tem uma casa e você morre, a morte tira de você a casa, ou tira você da casa. Mas existe uma riqueza espiritual, irmãos, que nem a morte pode tirar. Nem a morte pode tirar de nós. Qual é essa riqueza? Romanos 8 e 38. Olha a Bíblia aí. Romanos capítulo 8, versículo 38.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 38. Paulo vai falar aqui qual é a riqueza que nem a morte nos separa dela. Romanos 8, 38. Quem encontrou, diga amém. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A maior riqueza, irmãos, que o homem pode ter na sua vida é o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eis a maior riqueza que você pode ter na sua vida, o amor de Deus, porque a morte não separa você dessa riqueza, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios aqui, falando de principados e potestades, fala de uma hierarquia de demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos. A maior riqueza que o homem pode alcançar, irmãos, é o amor de Deus. Eis a maior riqueza. Por que o amor de Deus, pastor? Porque a morte não tira você do amor de Deus. Se você morrer hoje, se hoje, irmãos, nós pararmos, chegar ao ponto final para nós, se hoje todos nós aqui morrermos, irmãos, tudo que nós temos aqui nesse mundo vai ficar aqui, para filho, para esposa, para pai, para mãe, para irmão, não vão levar nada. Mas as roupas que nós tivemos vai ficar, somente um terno vai ser colocado em nós para a gente ser enterrado. Mas o amor de Deus vai permanecer conosco. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que a vida ela começa depois que nós morremos. Essa vida aqui é uma vida transitória, passageira. Amém? A Bíblia fala no Salmo 90 que o homem ele vive seus 70 anos, alguns passam dos 80, mas o que passa disso, de mais de 80 anos, já é canseira e enfado. Tem uns que chegam até a 100, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que o mundo que você consegue viver, 80, um pouco mais, mas nada mais do que isso a gente consegue sobreviver. Passa rápido, irmãos. Irmãos, eu já estou beirando 50. Eu lembro de brincar com o Marco Antônio, com o Duquinha, com o Marcinho. A gente era criança aqui no bairro Novo Brasília, isso em 1970 e poucos. Passou, irmão, um estalar de dedo, não passou rápido demais. Vocês já notaram, irmãos, como os dias estão passando rápido, as semanas estão passando rápido. Nós já estamos chegando em agosto, irmãos. Estamos chegando em agosto, passando muito rápido. Por quê, irmãos? A vida passa rápido demais. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão preocupadas demais com essa vida aqui, essa vida aqui da terra. E essa vida aqui, irmãos, ela vai acabar. Mas existe uma vida que é eterna, que não vai se acabar jamais. E, irmãos, uma coisa: pós-morte tem dois caminhos para nós. Ou a nossa alma vai para o inferno, ou a nossa alma vai para junto de Deus. Dois caminhos. Eu preguei isso na clínica de recuperação na sexta-feira. Dois caminhos, irmãos: céu e inferno. Não existe um terceiro. Minha alma vai para o purgatório. A Bíblia não fala purgatório, não. A Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. O homem morre uma vez e após a sua morte vem o juízo de Deus. Ou juízo para salvação, ou juízo para condenação. Então, irmão, só existe dois caminhos: salvação ou condenação. Pastor, para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O que condena uma alma ao inferno, irmãos? O que condena alguém? Abra a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3. Até mudei minha pregação, que não é isso que eu ia pregar não, mas Deus está mandando mudar. Estou mudando. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17 a seguir, amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. O que condena alguém ao inferno, irmãos? Vamos ver aqui. 17, 18, amém? Quem encontrou, diga amém. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, quem? Em Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. E o versículo 19 fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem vai ser condenado? Quem não crê em Jesus. Quem não crê, irmão, no que Jesus fez por nós. Irmãos, vamos entender um pouco de salvação aqui. Aonde está a salvação do homem? Para o homem ir morar no céu, aonde está a salvação? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, quando pregava um discurso para uma multidão de pessoas que ouviam anunciar o Evangelho, Pedro diz assim: em nenhum outro nome há salvação, debaixo do céu não existe outro nome dado pelo qual os homens serão salvos. E ele diz: o nome de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação, irmãos. Não existe salvação na igreja protestante, na igreja evangélica, não existe salvação na igreja católica, não existe salvação na religião espírita, na religião muçulmana não tem salvação, não existe salvação nas testemunhas de Jeová, não existe. A Bíblia diz que somente no nome do Senhor Jesus Cristo há salvação. Então, irmãos, para o homem não ir para o inferno, ele precisa aceitar Cristo, reconhecer o que Jesus fez por ele na cruz. E o que Jesus fez por nós, irmãos? Irmãos, eu não sei se eu acredito que a maioria dos irmãos sabe. Quem tinha que ser crucificado e morto era o homem, o ser humano. A condenação e a morte era para nós. Por que Jesus morreu na cruz? Para libertar o homem da condenação. Não da morte física, irmãos. Aí estamos falando da morte da alma, viu? Todos os seres humanos iam ser jogados no inferno. Estavam condenados a eternamente sofrerem condenação por causa do pecado. O pecado fere a santidade de Deus. O pecado, como diz a Bíblia, afasta o homem de Deus. O que Jesus fez, irmão? Jesus vendo a condição que todos iam ser jogados no inferno. O que Jesus fez? E o que levou o homem para o inferno? O pecado. O que Jesus fez? Ele veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus nos deu Jesus. Jesus veio, se encarnou, se tornou homem como eu e você, e teve por 3 anos, irmãos, ensinando o caminho da salvação. Jesus esteve na terra por 3 anos e meio, ensinando o caminho da vida eterna, mostrando como o homem deve proceder, agir, se comportar para ir morar no céu. Aí o que aconteceu, irmãos? Jesus foi crucificado, e a Bíblia diz que ele tomou sobre ele, quando ele foi crucificado, ele morto, sobre ele veio o pecado de todos, o pecado de toda a raça humana foi transferido para Jesus. Sobre ele pesou a culpa, a minha culpa, o pecado que eu pratiquei, o pecado que você praticou, tinha uma condenação. Então Jesus estava morrendo, sendo condenado por quê? Por causa do meu, do seu pecado. O que nós entendemos disso? Que Jesus, ele nos substituiu. O diabo ia matar nós e destruir a nossa vida. Jesus falou: não, peraí, deixa o Reginaldo, deixa os moradores de Piuí, não, ninguém vai morrer, eu vou morrer. Jesus foi crucificado, morreu no nosso lugar. Para quê, irmãos? Para nós termos vida eterna. Agora, irmãos, ele morreu para nós termos vida eterna. Qual deve ser a procedência do homem em relação ao que Jesus fez, ter morrido por nós? Aceitar o sacrifício dele, aceitar o sacrifício dele, receber ele como Salvador, receber ele como Salvador. O mal, irmãos, é que as pessoas estão envolvidas demais com religião. E, irmãos, me perdoem, as religiões estão levando o povo para o inferno, irmãos. As religiões estão levando o povo para o inferno, porque as religiões têm ensinado a mentira para o povo, irmãos. Mentira. Mentira. Quer ver, irmãos, olha, sem falar mal de religião de ninguém, quer ver um tipo de mentira que as religiões ensinam? Abra a Bíblia aí no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4.
Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Olha como as religiões, irmãos, estão levando o ser humano no caminho errado. Amém? Ensinando mentiras, irmãos, as religiões. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Êxodo capítulo 20 aí. Está nos 10 mandamentos, irmãos. Eu vou ler os 10 mandamentos. Olha, o texto que nós vamos ler aqui é o texto que fala dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a ela, não vai prestar culto, oração a essas imagens, porque Deus é Deus zeloso. Abre Deuteronômio 7, 25. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. Deuteronômio 7, 25, amém? Deuteronômio capítulo 7, verso 25. Olha o que Deus ordenou, irmãos, a respeito de ídolos, a respeito de imagens. Deuteronômio 7, 25. Quem encontrou, diga amém. As imagens de esculturas dos seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Isaías 45, 20 fala assim: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens feitas de madeira e rogam um Deus que não pode salvar. Irmãos, primeira coisa que eu queria falar aqui, irmãos, eu não estou pregando nada que não esteja na Bíblia. Não estamos ofendendo, irmãos, a religião de ninguém. Primeira coisa, não falei que a minha religião salva também, de forma nenhuma. Mas Jesus é o Salvador. A salvação, irmãos, está sobre a pessoa do Senhor Jesus. Só Ele pode salvar. Ninguém salva, irmãos, que não seja Jesus. Igreja salva? Não. Pastor salva? Não. Padre salva? Não. Pastor também não salva ninguém. Mas Jesus é o Salvador. É através do Senhor Jesus, irmãos, que o ser humano, ele alcança a vida eterna. Olha o que a Bíblia fala aqui sobre Jesus. Quer ver? 1 Timóteo 1 e 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, vai falar sobre o trabalho de Cristo, irmãos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, sobre salvação. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre salvação. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para quê? Salvar quem? Os pecadores. Outra palavra que fala sobre Cristo como Salvador, irmãos, é Romanos capítulo 6, verso 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dom de Deus, o presente de Deus para o homem é a vida eterna, vida após morte, vida eterna, através de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vou deixar aqui muito claro: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Irmãos, quer agradar a Deus, quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Sabe, irmãos, eu estou pregando aqui, toda pregação minha eu gosto de expor a Bíblia para as pessoas lerem, para mostrar, irmãos, que eu estou pregando é bíblico. Eu não gosto de inventar. Irmãos, me perdoem, não estou para falar mal de religião de ninguém, pelo amor de Deus. Eu respeito todas as religiões. Tenho amor, tenho amigo, tenho parentes que são católicos, tenho amigo espírita, tenho amigo que é testemunho de Jeová, e eu respeito a todos. Até porque, irmãos, eu não tenho direito de desrespeitar a religião de ninguém, então eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu estou na igreja, sendo servo de Deus, às vezes até dirigindo a igreja, humanamente falando, que eu seja melhor do que ninguém. Não, a gente não é melhor do que ninguém, não, irmãos. De forma nenhuma, irmãos. Só me foi dada por Deus uma missão de trazer o Evangelho para as pessoas, irmãos. Conhecimento do Evangelho, pregar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Essa é a minha missão, mostrar que Jesus sim, Ele é o Salvador.
Quando você entende o texto de Provérbios dizendo que a bênção de Deus enriquece, irmãos, quando você conhece o Senhor Jesus, você se torna uma pessoa espiritualmente rica. Sabe por quê? Porque quando você tem a Cristo, você recebe a Cristo na sua vida. Muitas das vezes a mágoa vai embora, sai, o rancor sai da nossa vida, o ciúme vai embora, aquela vida cheia de ira, né? Aquela vida iracunda, aquela vida cheia de raiva, de revolta, sai. Por quê? Que aonde Cristo está, onde o Senhor Jesus está, habita a paz, habita a felicidade, habita, irmãos, a tranquilidade. Sabe, irmãos, nesta manhã eu queria trazer para você sobre essa revelação de Deus. A bênção de Deus, ela te enriquece. Agora, pastor, como obter a bênção de Deus? O senhor está falando sobre bênção de Deus, mas como? Primeira coisa, eu falei que a palavra bênção está ligada a ajoelhar, a gratidão, a exaltar. Quer ser abençoado por Deus? Ajoelhar lembra o que? Oração. Ajoelhar, a palavra do original hebraico tem significado de uma variável que significa ajoelhar. Irmão, sabe como nós recebemos a bênção de Deus na nossa vida? Orando a Deus. Diga comigo, orando a Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar. Diga, orai sem cessar. Quer ser abençoado por Deus? Quer ter a bênção que enriquece? Tem uma vida de oração. Vida de oração, irmãos. A palavra do hebraico, bênção, ela é variável de uma palavra que significa ajoelhar. Mas também ela é variável também de uma palavra que significa agradecer. Diga comigo, agradecer. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Quer ter a bênção de Deus? Comece a agradecer a Deus. Comece a viver, irmãos, agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por tudo, irmãos, tudo. Irmãos, as pessoas que reclamam demais da vida não têm noção do mal que elas estão causando a elas mesmas. Olha aqui em 1 Coríntios 10, eu já estou encerrando já, viu, irmãos? 1 Coríntios 10, olha que a reclamação ou murmuração causou ao povo de Israel. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que a murmuração, a reclamação causou ao povo de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10, amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Murmurar e reclamar, viu, irmãos? E pereceram pelo destruidor. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Destruidor é um demônio, viu, irmãos? É um demônio que existe por nome de destruidor. Ele destrói a saúde, o casamento, destrói a vida da pessoa, leva a pessoa a cometer suicídio, destrói bens materiais que a pessoa, às vezes, por falta de sabedoria e prudência, destruidor, irmãos. Quem murmura, quem reclama da vida, está sujeito a ser vítima de um demônio chamado destruidor. E aquele que agradece, aquele que vive uma vida de gratidão, esse que agradece, irmãos, ele tem a bênção do Senhor. Por quê? Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome de uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a Bíblia diz que quando entregaram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos, ele agradeceu. Ele agradeceu, abençoou, deu aqueles pães aos seus discípulos e eles começaram a dar para o povo comer. A Bíblia diz que toda aquela multidão se saciou, ou seja, ficaram fartos, se saciaram, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos, 12 balai, né, que fala aqui, 12 cestos de pedaços cheios de pão. Então, irmãos, agradecimento, quando você tem uma vida de gratidão, gratidão traz multiplicação. Multiplicação lembra o quê? Prosperidade. Prosperidade lembra riqueza. Diga comigo, prosperidade lembra riqueza. Sim ou não? Sim, não é isso? Então, irmãos, quem agradece, Deus vai prosperar. Bênção está ligado à gratidão, irmãos. Quer ser abençoado por Deus? Viva uma vida de gratidão, agradeça a Deus.
Agradeça até pelo dia mau, pelo dia ruim, pelas lutas, em tudo. 1 Tessalonicenses diz: em tudo dai graças. Agradeça a Deus, irmãos. Agradeça a Deus por você estar vivo. Agradeça a Deus por você ter uma casa. Agradeça a Deus porque todos os dias na sua casa tem comida que Ele tem preparado para você. Lá na África, irmãos, tem país que é tão pobre, tão miserável, que as crianças comem barro assado. E se você viu, não sei se você já viu na internet, quando chegam lá com aquele monte de biscoito de barro, de terra assada, é uma alegria, uma felicidade que as crianças ali vão comer. Sabe, irmãos? Às vezes, irmãos, nós temos tudo e ainda reclamamos. Nós moramos num país livre. Nós morássemos na China ou num país comunista, nós estávamos correndo o risco da polícia entrar aqui e fuzilar, matar todos nós, por causa da pregação dessa palavra aqui, que ela é proibida. Agradeça a Deus que você tem uma família. Agradeça a Deus porque você tem um trabalho. Uma das formas, irmãos, de nós recebermos de Deus a bênção é vivendo em gratidão diante de Deus. Gratidão traz transformação. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão e dado graças, Ele agradeceu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Era um pão, mas houve uma transformação. Você quer que a sua vida seja transformada para melhor? Você quer que a sua vida seja transformada? Então comece a agradecer a Deus. Vive em gratidão. Jesus, ele sempre estava agradecendo a Deus. Antes de ressuscitar Lázaro ali, no capítulo 11 de João, a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos ao céu e agradeceu a Deus. Gratidão traz ressurreição. Talvez a felicidade, a paz, a alegria estão mortos na sua vida. E Deus quer ressuscitar. Ressuscitar é trazer de volta para a vida, não é isso? Trazer vida aonde há morte. Jesus quer ressuscitar a sua vida, a sua família, o seu casamento. Jesus quer ressuscitar a esperança no seu coração. Jesus quer ressuscitar a felicidade na sua vida. Para isso depende de que, irmão? Vida de gratidão. Amém? Para encerrar, irmãos, o que faz Deus abençoar alguém? Deuteronômio capítulo 28. Pastor, eu queria ser muito abençoado. Então, está aqui o conselho de Deus para você ser abençoado. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Aqui, irmãos, você vai aprender quem Deus abençoa e como Deus abençoa. O que fazer para ser abençoado por Deus? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, para encerrar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmão, obedece aos mandamentos de Deus. A Bíblia é um conjunto de mandamentos, vários mandamentos. Se você, com a sua vida, você obedece aos mandamentos de Deus, as bênçãos vão vir sobre a sua vida. Tudo que Deus quer do homem, irmão, Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus não quer que ninguém venha de casa. Não. O que Deus quer de nós? Diga comigo: obediência. Deus quer que você obedeça o que está escrito na Bíblia. Os mandamentos de Deus, irmãos. Quando você obedece os mandamentos de Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a sua vida. É o que está escrito em Deuteronômio 28, versículo 1. A obediência aos mandamentos de Deus faz Deus abençoar a sua vida. Pastor, pastor, eu não acredito na Bíblia não, pastor. O papel aceita de tudo. O papel aceita de tudo. Irmãos, se você tem carro, o seu carro tem um documento, que é o recibo do seu carro, não é isso? E para você provar que o carro é seu, você precisa ter o recibo dele. O que é aquele recibo? É um papel. Você tirou carteira de motorista? O que é a carteira de motorista? É um papel. Se você for pego numa blitz da polícia rodoviária sem aquele papel, você vai ser multado. Você pode ter o seu carro até preso. Por quê? Por causa de um pequeno papel. Pastor, eu tenho uma casa. O que garante que a casa é sua? É a escritura dela, não é isso? Você prova para a justiça, para a sociedade, que aquela casa é sua por causa da escritura.
Se você vai no cartório, eles lavam uma escritura. Você compra uma casa, eles vão lavar uma escritura. O que é escritura? É um papel. Não é isso? Aquele papel garante que você é dono daquela propriedade, porque está numa escritura, que está num papel. Irmãos, se você for pegar uma blitz numa cidade grande, eles vão pedir documento. CPF, carteira de identidade. Se porventura você não tiver, você pode ir até preso. Porque você pode até ser preso. Tudo por causa de quê? Por causa de um papel. Não é isso? Tudo por causa de um papel. Se você fizer uma faculdade de medicina e formar para médico, o que vai garantir que você é um médico? É o diploma, que é um papel emitido pela faculdade de medicina. O reitor vai assinar lá e vai garantir que você é um médico. E para você ser médico e exercer a sua profissão, você tem que mostrar, olha aqui, ó, você vai trabalhar numa clínica, no hospital, está aqui o meu diploma de médico. Se caso você não tiver o diploma, para eles você não é médico. Tudo por causa de quê? Por causa de um papel. Irmão, se o papel é tão importante na existência desse mundo, por que Deus não usou o papel para trazer a lei dele? A Bíblia é a lei de Deus. Sabe o que eu vejo a Bíblia, irmãos? Como um manual de Deus. Manual. Você compra um celular, né? Você compra um celular, tá só a capinha aqui. Junto com o celular vem o quê? Vem um manual que te ensina como que o celular funciona, as funções dele, qual função desencadeia a internet, onde baixar os aplicativos. Um manual é um papel que vem escrito como funciona o aparelho que você comprou. Se você compra uma televisão, é a mesma coisa. Se você compra uma geladeira, o manual vem junto. Para quê? O manual vem junto para te ensinar como usar aquilo que você comprou. A Bíblia é o manual de Deus. O manual de Deus, irmãos, está escrito como fazer a vontade de Deus, como agradar a Deus, como servir a Ele. Irmãos, ninguém é melhor que ninguém. Tira do coração. Crente não é melhor que ninguém. Eu sou da igreja. Não, ninguém é melhor que ninguém, não, irmãos. Não, ninguém é melhor que ninguém. Igreja nenhuma é melhor que ninguém. Só, irmãos, que a Bíblia nos mostra Jesus. Ele é a nossa maior riqueza. É nele que nós temos que firmar a nossa fé, no Senhor Jesus, porque foi Ele que foi crucificado no nosso lugar. Foi Ele que pagou o preço para a minha alma não ir para o inferno e para a sua alma não ir para o inferno. A Bíblia está focada em Jesus. É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. É Ele o caminho da salvação. Em nenhum outro nome é salvação, somente no nome de Jesus. Então, meu irmão, que você aprenda, comece a ler a Bíblia, comece a buscar o conhecimento de Deus. Não vai por palavra de pastor, de padre, não. Leia a Bíblia e conheça quem é Deus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Irmão, eu sou pastor, mas eu não prego nada que não esteja na Bíblia. Nada. Eu tenho medo, porque a Bíblia é a lei de Deus. Então eu preciso ensinar o que a lei de Deus ensina, irmãos. Esse é o chamado que Deus deu na minha vida. Ensinar o que está escrito na palavra de Deus. E nesta manhã, você possa, irmãos, entender que Deus Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Jesus veio ao mundo por sua causa, por amor a você. Ele morreu na cruz por amor a você. Deus te ama. Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te tornar uma pessoa feliz, bem-sucedida em tudo que você fizer. Pastor, mas eu também quero. O que eu preciso fazer? Reconheça Jesus. Reconheça que Jesus Ele é o Senhor. Reconheça que Jesus, irmãos, Ele é o motivo da nossa existência. A nossa salvação, a vida eterna, só existe para nós porque um dia Jesus pagou um preço. E um preço muito alto pela nossa vida. Pagou um preço muito alto por nós. Lá em 1 Coríntios 6:20 está escrito assim: que nós fomos comprados por bom preço. Irmão, só paga preço bom por aquilo que é bom. Você não compra um celular ruim por 10 mil reais. Existe celular de 10 mil reais, irmãos. Eu nunca vou ter um desse. Nem se um dia eu tivesse condições. Não, pra que isso, irmão? Mas tem gente que quer, né? Até de 15 mil eu já vi na internet, de 15 mil reais. Só se paga preço bom por aquilo que é bom. Se Jesus pagou um preço por você, e a Bíblia diz que você foi comprado por bom preço, ou seja, a sua salvação foi comprada por bom preço, irmãos. É porque para Deus você é muito valioso. Você é muito importante para Deus. Deus te vê como alguém importante, alguém que Ele valoriza. Sinta-se amado por Deus nessa manhã. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre você, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. E as palmas engrandecem o nome do Senhor.